Bom dia a todos. É um privilégio estarmos juntos para cultuar o nosso Deus, para juntos elevarmos as nossas vozes, mas também para ouvirmos da sua palavra. Gostaria de convidá-los nessa manhã a abrir suas Bíblias em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. A mensagem de hoje vai se concentrar mais dos versículos 8 a 16, mas eu vou fazer algumas breves reflexões dos versículos 1 a 7, então nós vamos ler o capítulo inteiro. Não é muito longo, apenas 16 versículos. Êxodo capítulo 17. Na verdade, eu vou convidá-los a ficar de pé novamente para a leitura da palavra. No Antigo Testamento era muito comum as pessoas se levantarem para ouvir a leitura da palavra. Inclusive diz que Esdras, quando leu a palavra, quando o povo retornou a Judá, que eles ficaram de pé por horas, né? Quase o dia inteiro só ouvindo a palavra de Deus. A gente não vai fazer isso hoje, mas pelo menos para a leitura da palavra vamos ficar de pé. Diz assim a palavra de Deus: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? E nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com vocês alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de vocês, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por abaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: o Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Podem sentar. Queria pedir cooperação, por favor, para ficarem atentos durante a pregação. Vamos orar, pedir a direção de Deus hoje no nosso tempo de estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque os ensinamentos da Bíblia são relevantes para os nossos dias hoje. Tua palavra é viva e eficaz. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para que possamos ver qualquer coisa que esteja atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor.
Revele atitudes em nossos corações que não alimentam nossa caminhada contigo, Senhor. Por favor, perdoe-nos pelos ídolos que colocamos acima de ti. Perdoe-nos, ó Deus, por não te honrar acima de todas as coisas. Perdoe nossa devoção fraca e nossos sentimentos equivocados. Continue a nos guiar e nos ensinar a verdade da Tua palavra, ó Deus. Que não endureçamos nosso coração quando ouvimos Tua voz, mas sim nos despojando de qualquer coisa que o Senhor está nos pedindo para remover dos nossos corações. Senhor, dá-nos fé para receber a Tua palavra, entendimento para compreender o seu significado e o poder para colocá-lo em prática. Nos rendemos submissos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A grande ideia da mensagem de hoje é que Deus é fiel e está presente em todas as lutas das nossas vidas. É Ele quem concede vitória quando estamos no meio da batalha. E por isso nós precisamos aprender a recorrer a Deus, o Deus da provisão e o Deus presente em todas as circunstâncias da vida. Quantos aqui podem admitir que já sentiram que Deus estava ou distante ou ausente em algum momento da sua vida? Levanta a mão se você já sentiu isso. Muito bem. Eu também, frequentemente. A nossa fraqueza, a nossa visão limitada, o nosso pecado, muitas vezes faz com que nós pensamos, será que Deus está aqui? Será que Deus está no meio de nós? Justamente o versículo 7 é meio que a chave do trecho inteiro, da pregação de hoje, onde o Senhor está dizendo, reclamando do que o povo está falando, porque o povo está dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Você com certeza já falou essas mesmas palavras, eu já falei. E como nós temos visto nos últimos meses, o livro de Êxodo não é um livro que apresenta o mar de rosas. É um livro que apresenta uma vida difícil, apresenta as lutas, os altos e os baixos da vida, mas é um livro que apresenta para nós um Deus que redime, um Deus que restaura. Não é meramente a história da libertação do povo de Israel. Não é meramente a história de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo. De fato, o herói da história não é Moisés, não é Arão, nem Josué que aparece aqui nesse capítulo. O herói da história é Deus e ainda continua a ser Deus em nossas vidas. Se você se esquecer de qualquer outra coisa do livro de Êxodo, lembre desse fato. Deus é o herói da história. Ele é o Deus presente, um Deus que providencia, que provê em nossas necessidades. E aqui nós encontramos novamente o povo de Israel enfrentando duas dificuldades. Primeiro, a ausência d'água. Segundo, a presença de inimigos, certo? Inimigos sendo os amalequitas. Um comentarista no seu comentário diz assim: os perigos do deserto não são apenas a falta de água e comida, mas também as ameaças de tribos e povos guerreiros que vagueavam no deserto. Então a ideia aqui é que estão no meio do deserto, um lugar de muita falta de alguma coisa, né? Falta d'água, falta de comida. Mas agora nós estamos sendo apresentados com outra ameaça, que são povos guerreiros, povos nômades, na verdade, que vagueavam no deserto, à procura também de água, à procura de pastos para os seus animais. Para dar um pouco de contexto histórico, para você entender quem eram esses amalequitas que aparecem no versículo 8, os amalequitas eram descendentes de Edom, ou outro nome que nós conhecemos é Esaú, certo? O irmão de Jacó. Então são descendentes distantes dos israelitas. Eles eram uma tribo nômade que vagueava no deserto, tanto no Sinai quanto no deserto ao sul de Canaã. Quer dizer, de Sinai até o Negueb. Nós encontramos isso em Números 13, 29.
Em Gênesis 14, 7, nós encontramos esse povo acampando perto de Cades Barneia, outro lugar que aparece por diversas vezes na história bíblica. De qualquer forma, a presença dos israelitas ali na região onde eles estavam apresentavam uma ameaça pela escassez de água e pastagens para os animais. Mas uma coisa muito interessante sobre os amalequitas é que eles não viram os israelitas meramente como uma ameaça, eles de fato são inimigos de Deus. Eles são apresentados vez após vez no Antigo Testamento como inimigos não apenas de Israel, mas inimigos de Deus. São um povo mau. E até em outros trechos vai apresentar, tipo Deuteronômio e 1 Samuel, vai ser apresentado essa história como um povo que era mau na maneira como eles atacaram, certo? Eles não atacaram pela frente, eles atacaram por trás, procurando os mais fracos, os menores, que estavam um pouco atrás na jornada dos israelitas. Então, era um povo que estava procurando atacar os fracos. E para Deus isso é terrível. Deus que protege e que ama os menores, os mais fracos, os oprimidos. Deuteronômio 25, 17 a 19 vai reiterar a maldade desse povo. E também 1 Samuel 15, 2, quando Deus ordena Saul a atacar os amalequitas, é baseado nesse conto, baseado nesse fato que eles eram um povo que odiavam a Deus e odiavam o povo de Deus. Temos 4 princípios, vocês têm no seu esboço aí alguns espaços em branco hoje, tudo começando com a letra P para facilitar a lembrança. Primeiro nós temos as provações de Deus. Uma coisa muito interessante é que em todos os momentos de necessidade no deserto, todas as provações que eles enfrentaram, foi Deus que levou eles até aquele ponto. Isso é muito importante a gente entender. Seja o Mar Vermelho, seja a ausência d'água, seja a água amarga em Mara, em todos os momentos é Deus que está levando o povo para aquela situação, certo? Então, aqui a gente vê as provações de Deus. E, novamente, no trecho temos 2 provações. Os primeiros 7 versículos é a ausência d'água. Não tinha água. E as pessoas, novamente, fizeram o quê? Reclamaram. Reclamaram que não tinha água. Depois de vários lugares onde Deus proveu não apenas água, mas maná, codornas, onde Deus transformou água amarga em água doce, onde Deus levou eles para Elim, lembra aquele lugar com 12 fontes de água doce, com árvores, um lugar realmente de bênção. Novamente nós encontramos o povo reclamando, discutindo entre si, ao ponto de que Moisés, quando ele recorre a Deus, ele está com medo de ser apedrejado, certo? O representante de Deus, aquele que levou o povo até esse lugar, ele está com medo de ser apedrejado. Por quê? Porque o povo está irritado, está discutindo. Mas Deus, além de ser um Deus de provação, ele é um Deus de providência, que nós vamos ver adiante. Nos primeiros versículos a gente encontra onde tinha falta d'água, Deus mandando Moisés bater na rocha com o cajado, o bordão, e a água vai fluir daquele lugar. Acho que nós somos um povo muito parecido. Gente, eu vou pedir, por favor, atenção. Somos um povo muito parecido com os israelitas. Nós gostaríamos de ir do Egito até a Terra Prometida sem ter que passar pelo deserto, né? Eu sou assim. Eu gostaria de ir do Egito até a Terra Prometida sem ter que passar pelo Mar Vermelho, sem ter que enfrentar a falta d'água, sem ter que enfrentar a falta de comida, sem ter que enfrentar o calor árduo, sem ter que enfrentar inimigos que atacam. Mas Elim tudo bem, né? A gente até se identifica com Elim. A Elim eu gostaria de ficar um tempinho, nos parece um resort, um lugar de bênção, um lugar de fartura. Mas Deus não deixa o povo acomodado, Ele leva o povo para enfrentar provações. Como eu disse na semana passada, nós estamos num período que podemos dizer que é um período de discipulado. Deus trabalhando no coração do seu povo.
Deus não havia terminado a sua obra com os israelitas. A falta de água e os inimigos no deserto são, de fato, experiências que podemos chamar de provações de Deus. Deus permitiu e colocou essas circunstâncias no meio da jornada para que o povo reconhecesse que Ele é o Deus da providência. O segundo princípio é a presença de Deus, que na verdade é o foco da história. O versículo 7, como chave entre as duas partes, o povo reclamando, será que Deus está no meio de nós ou não? Deus demonstrou pela provisão de água e pela vitória sobre os amalequitas que ele era um Deus presente. Então, quando o povo questionava, será que Deus está aqui conosco ou não? Deus estava mostrando, eu estou. Eu estou presente tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis, tanto no momento de fartura quanto nos momentos de escassez. E diz tanto que chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram a Deus. Nós poderíamos dizer que Massá e Meribá poderiam ser chamados de mimimi e choradeira, certo? São os lugares de reclamação, lugares onde o povo ficou murmurando, reclamando, colocando Deus à prova. O comentarista novamente diz, numa situação mais perigosa para os israelitas desde a derrota dos egípcios, tudo depende da presença de Deus, e esta presença é mediada através de Moisés. Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo, ele é meio que uma figura messiânica, né, que vai ser uma sombra de Jesus Cristo lá no Novo Testamento, que vai ser o libertador do povo, aquele que vai salvar o povo. E Moisés, tendo sido escolhido por Deus, é justamente o alvo das ameaças e das acusações e das reclamações feitas pelo povo. Mas Deus vai usar Moisés para demonstrar que ele estava presente. Deus vai usar o seu poder para demonstrar que ele estava presente. E Deus vai suprir as necessidades e ele vai providenciar vitória no meio das lutas, justamente para provar que ele não é um Deus ausente. E no Novo Testamento, em Hebreus, nós lemos que Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Então, em algum momento da sua jornada de fé, se você realmente está questionando, será que Deus está presente ou não? O fato é que ele está sempre presente. É você que está com alguma coisa bloqueando a sua visão, sua incapacidade de enxergar a mão e a ação de Deus na sua vida. Então, ore a Deus, Senhor, me mostre a tua presença, me mostre, remova da minha vida aquilo que está me impedindo de reconhecer que o Senhor está presente. Porque quase sempre somos nós que temos alguma coisa que está impedindo, seja o nosso pecado, seja a nossa dúvida, o nosso medo, nossa falta de confiança. E era justamente a lição que Israel precisava aprender. Eles precisavam aprender que Deus é um Deus presente em todas as circunstâncias da vida. Quer sejam momentos bons, quer sejam momentos difíceis. O terceiro princípio que nós vamos encontrar aqui, eu vou pegar a leitura a partir do versículo 9, porque diz que os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. Certo? Então eles tiveram a provisão de água, continuaram na jornada e ao caminharem os amalequitas atacaram. Como eu já disse, 2 trechos mencionam que eles foram atacados por trás. Sejam as mulheres, as pessoas mais idosas, talvez as crianças, talvez os animais que tinham filhotes, nós não sabemos, mas com certeza os que estavam um pouquinho mais devagar foram aqueles que foram atacados. E Deus não aceitou isso, inclusive Deus vai demonstrar que sua presença e o seu poder vão remover essa ameaça a fim de proteger e garantir a sua aliança com o seu povo. A presença de Deus é demonstrada na vida de Moisés, mas também nós temos aqui um novo personagem aparecendo na história. O nome dele é Josué. Josué, mais para frente, vai ser chamado do auxiliar de Moisés. E nós sabemos que mais para frente na história, ele vai substituir Moisés como o líder do povo de Israel ao entrarem em Canaã. Certo? Então, Josué aparece aqui, um jovem aprendiz, talvez líder dos guerreiros do povo de Israel. Mas Deus vai usá-lo nessa situação para atacar
ou para se defender contra os amalequitas. Então Moisés ordenou a Josué: escolham alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Há momentos em nossa jornada de fé em que a gente não precisa fazer nada, Deus vai simplesmente nos defender, Ele vai nos proteger e Ele vai remover a ameaça. Mas há outros momentos em nossa jornada de fé em que nós vamos precisar batalhar, certo? Nós vamos precisar nos envolver na obra de Deus. E nós encontramos aqui o potencial da cooperação em diversos aspectos. Nós temos a cooperação de Josué como líder do povo, que vai servir para derrotar, mas também nós vamos ser apresentados mais dois personagens. Na verdade, Arão já tem aparecido até aqui, que é o irmão de Moisés, o irmão mais velho. E também outro personagem agora que é Ur, certo? Porque diz a história que Josué levou os guerreiros para batalhar contra os amalequitas, mas uma coisa muito curiosa acontece no meio dessa história. Moisés sobe no alto de um monte, nós não sabemos qual era o monte, mas pelo que nós lemos, isso aqui estava entre 15 e 20 quilômetros do Monte Sinai, então uma região bem montanhosa. Mas Moisés subiu ali e ele, com o bordão que representava o poder de Deus, ele ergue esse bordão ao alto, e enquanto está erguido ao alto, os israelitas estão vencendo, certo? Na batalha contra os amalequitas. Mas, eu não sei de você, mas não sei se você já ficou com as mãos levantadas por um bom tempo, chega uma hora que cansa, né? Você tem que abaixar as mãos, você não aguenta. Tem até no livro de recordes de Guinness que pessoas que ficam horas e horas e horas com as mãos levantadas, mas a gente não aguenta. E como eu e você, nós vemos a fraqueza de Moisés aqui no conto histórico, nos mostrando que ele não é o herói da história. Ele apresenta fraqueza humana. Seus braços ficam cansados e quando isso acontece, o bordão desce, os amalequitas começam a ganhar. O que é que acontece? Chega Arão, o irmão de Moisés, e Ur, um personagem que também não temos muita informação a respeito dele. O historiador Flávio Joséfo diz que ele era o marido de Miriam, não sabemos se isso é fato ou não. Outro mito ou tradição judaico é que ele era sobrinho de Moisés, ou filho de Miriam. Então, de alguma forma, Moisés está ali com o irmão e talvez outro parente, um cunhado ou um sobrinho. Mas eles chegam ali do lado para cooperar nesse ato de erguer as mãos ao alto, esse bordão, demonstrando a submissão e a dependência que eles têm de Deus. Tem alguns que vão enxergar aqui meio que um retrato de intercessão. Enquanto o trecho não diz que era oração que estava sendo demonstrado ali, certamente nós podemos chegar a essa conclusão, porque esse ato de mãos levantadas ao alto está demonstrando dependência em Deus, certo? E esses dois chegando do lado mostram uma cooperação, quando na fraqueza Moisés não tinha o que ele precisava para garantir uma vitória. Mas a cooperação mútua desses que chegaram do lado, essa força amiga, fez com que os braços dele ficassem levantados, e diz no final da história que Josué derrotou a fio de espada os amalequitas. Ele destruiu os amalequitas a fio de espada. Continuando, e aqui vamos ficar o resto do nosso tempo. O quarto ponto é o poder de Deus. Então, se vocês estão preenchendo os espaços aí, primeiro as provações de Deus, a presença de Deus, o potencial da cooperação e agora o poder de Deus. Como foi o caso no Egito, o bordão ou o cajado de Moisés não tinha poder em si mesmo, certo? Era simplesmente um símbolo do poder de Deus. Quando Moisés chegou no Mar Vermelho, o que é que ele fez? Ele usou o cajado para que as águas se separassem. Lá atrás, no Egito, foi usado para transformar a água do rio em sangue. No início do capítulo, ele usa esse bordão para bater na rocha e água doce vai sair para as pessoas beberem. E aqui, esse bordão novamente vai representar o poder de Deus
ao levantar ao alto o bordão de Deus. O versículo 9 vai dizer isso. Estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Se você já duvidou do poder de Deus, provavelmente é porque você se esqueceu da história, do passado, né? E é justamente o problema de Israel. É um povo que se esquece, né? Poucas semanas se passaram desde o último milagre. Diariamente eles estão recebendo pão do céu. Esse maná que Deus fornece diariamente, de segunda a sexta, de domingo a sexta, até os 40 anos se completarem. Então, diariamente eles estão vendo a provisão de Deus, o poder de Deus. Eles viram o mar se partir, eles viram a pedra jorrar água. Eles sabem que Deus é um Deus poderoso. Eles viram. Mas diante das ameaças, diante da escassez, a tendência que eles tiveram e a nossa tendência é o esquecimento. Nós nos esquecemos do que Deus fez na história. E é por isso que é tão importante estudarmos histórias bíblicas como essas. Por isso que é tão importante nós celebrarmos a ceia do Senhor regularmente. Por quê? Para lembrar que Deus é poderoso, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que redime. E isso nos leva a contemplar, no versículo 13, que Deus vai trazer não apenas um resultado pequeno, mas Ele vai destruir por completo os amalequitas. Eles vão futuramente ainda ser uma ameaça na história de Israel. É um povo inimigo que estará sempre batalhando contra Israel. Em alguns momentos eles vão ganhar. Os amalequitas vão ganhar. Tipo, mais para frente, quando eles chegam em Cades Barneia, enviam 12 espias para espiar a terra. Por causa da falta de fé, diz que os amalequitas derrotaram os israelitas. Pense um pouco nisso. Aqui Deus está demonstrando, eu sou um Deus poderoso, eu sou um Deus presente, mas vez após vez, o povo se esqueceu da presença e do poder. Em conclusão, nos versículos 14 a 16, tem uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Diz assim: então o Senhor disse a Moisés, escreva isto para a memória, novamente por causa do esquecimento, né? Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Alguém sabe onde é que estão os amalequitas hoje? Você não vai encontrar. Deus derrotou, removeu, eles não existem mais. É um povo que sumiu da face da terra, justamente por causa da promessa que Deus fez. Um povo inimigo. E o que é que vai acontecer? Duas coisas aqui em conclusão nos versículos 14 a 16. Primeiro, um altar vai ser erguido. Este vai ser o primeiro altar edificado no livro de Êxodo, certo? Em Gênesis nós vimos várias vezes, tanto Abraão quanto Jacó, edificando um altar de memorial ao Senhor. Mas aqui no livro de Êxodo é a primeira vez que será edificado um altar, e o altar está sendo edificado para que eles não se esquecessem do que Deus fez ali naquele lugar. Um Deus da providência, um Deus de poder. Memoriais são muito comuns nos dias atuais. Nós temos em muitos lugares onde você pode encontrar um memorial devido a um fato histórico, né? Uma batalha vencida, um momento transformador na libertação, um momento de consolidação de um povo, um momento de escrever uma nova Constituição. Muitas vezes, um memorial é edificado para lembrar daquele fato. Mas aqui, esse memorial, o altar, na verdade, representa mais do que apenas uma lembrança, mas representa também um ato de adoração. Reconhecendo que Deus é por nós, Deus que está presente, é um Deus também que concede vitória. Um Deus que provê em nossas necessidades. E esse altar edificado aqui, mais para frente a gente vai ver Deus exigindo ofertas sendo oferecidas no altar. Mas aqui nós encontramos Moisés levando o povo a lembrar. Deus se manifestou aqui,
Deus nos deu a vitória aqui e nós jamais vamos nos esquecer. Você pode encontrar vários salmos que vão lembrar desse momento, dessa vitória. E a segunda coisa que nós vemos aqui é um novo nome de Deus sendo revelado, certo? Os nomes de Deus revelam quem Ele é e como Ele age. Nós já vimos Jeová Rafá, né? Yahvé Rafá, que é o Deus que cura. Aqui nós temos o Senhor é a minha bandeira. No hebraico é Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. Ele é a nossa bandeira. Para que? O que significa uma bandeira? Uma bandeira é um símbolo, e não no sentido de uma bandeira do país, mas uma bandeira que declara algo a respeito de um acontecimento ou de um povo, né? Bandeiras são significantes. Isso aqui é mais do que uma faixa, mas esse é um Deus que é por nós. Esse é um Deus que concede vitória. Ele é a nossa bandeira e nós podemos erguer ao alto o nome de Yahvé Nissi, porque aqui ele derrotou os amalequitas. Porque nós nos lembramos que ele estava presente, que ele proveu em nossa escassez, em nossa sede, e que ele nos deu a vitória. E aí no versículo 16, depois de Moisés declarar esse nome, o Senhor é minha bandeira, e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Essa expressão aí, o Senhor jurou, na verdade é uma interpretação. A maioria das nossas traduções diz o Senhor jurou, mas literalmente a mão do Senhor estava sobre o trono. Certo? Se você ler no hebraico, a mão do Senhor estava sobre o trono. É a ideia de que Deus está dando a sua palavra e está estabelecido sobre o seu trono de poder que eu estarei presente. Eu sou o Deus que é a sua bandeira. E você jamais deve se esquecer disso. A nova versão transformadora é a versão em português que chega mais perto do original dos que eu pesquisei. Diz assim: e disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Bandeira, o juramento da mão do Senhor sobre o seu trono, a ideia é essa. Deus luta em favor do seu povo. Deus é por nós. E como diz o velho cântico, se Deus é por nós, quem será contra nós? E daí, que diferença isso faz na sua vida? Que diferença faz na minha? Toda. Eu estava lembrando, ao pensar sobre essa vitória contra os amalequitas, estava me lembrando do hino Castelo Forte, de Martinho Lutero. Não sei se vocês conhecem, mas se não, na segunda estrofe, eu coloquei aí até no seu esboço, lá embaixo, que diz assim: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defenda-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Meus queridos, Deus é o Deus que dá vitória. Ele é o Deus que triunfa na batalha. Não há nenhuma ameaça que nós vamos enfrentar nessa vida a qual Ele não possa vencer. Vou terminar aqui com uma citação e depois alguns pontos de aplicação. A citação de Kevin DeYoung sobre esse trecho, ele pregou: você e eu vamos enfrentar batalhas, inimigos e dias difíceis. Alguns dias serão como Elim, com as palmeiras e as fontes de água doce. Às vezes Deus dará maná quando precisamos de alimento, mas também teremos Refidim e Mara. Cada uma dessas paradas na jornada fornece uma lição. Vocês podem confiar em mim. Vocês não sabem o que vão comer? Confiem em mim. Vocês têm sede? Confiem em mim. Vocês têm inimigos? Confiem em mim. Eu sou o Deus que é a sua bandeira. Yahvé Nissi. 5 pontos de aplicação. Primeiro, nós temos inimigos ainda hoje, né? Não são inimigos físicos, como foi o caso dos amalequitas, mas os nossos inimigos principais hoje são Satanás, o pecado e a morte, né?
E eu quero dizer para vocês, todos esses inimigos já foram derrotados na cruz. Satanás, o pecado e a morte. Nós ainda temos uma batalha espiritual até que a consumação da redenção aconteça. Mas na cruz e na ressurreição, Jesus derrotou esses inimigos. Você não tem o que temer. E o fato que Jesus é nosso Senhor, nós podemos dizer que Jesus é a nossa bandeira. E nós vamos erguê-lo alto em meio a todas as batalhas dessa vida. Então, o segundo princípio é justamente isso. O Senhor Jesus Cristo é a nossa bandeira. Terceiro, nós podemos ficar cansados na batalha, mas o Senhor nos fortalecerá. Assim como Moisés, os braços podem ficar cansados, mas o Senhor nos fortalecerá. Quarto, um princípio que talvez você nem percebeu muito, mas nós precisamos uns dos outros. Moisés, em sua fraqueza, precisou de Arão e de Ur, precisou de Josué ali no campo de batalha. Nós precisamos uns dos outros na jornada cristã. A vida cristã não é uma vida individual, nós não somos ilhas vivendo isentas uns dos outros. Por isso que Deus nos deu a igreja, a sua família, para que nós pudéssemos abençoar um ao outro, encorajar um ao outro, exortar um ao outro, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Nós precisamos uns dos outros. E se em algum momento da sua vida você pensar que você não precisa da igreja, você está grandemente enganado. Certo? Já conheci crentes assim, eu não preciso de igreja não, eu posso assistir uma pregação na TV, eu posso assistir um culto na internet. Meus queridos, isso não é igreja, certo? Igreja é comunidade, é vivermos uns com os outros, é fortalecermos uns aos outros em nossas fraquezas. E quinto e último ponto de aplicação, nossa dependência de Deus é um testemunho, um memorial que leva outros a confiar nele também. Assim como Moisés edificou aquele altar e ali lembrou que Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o nosso testemunho de fé para outros vai levar pessoas a olhar para essa bandeira. Dizer, assim como ele viveu e ele confia nesse Senhor que dá vitória, eu sei que eu também posso colocar minha fé e minha confiança nisso. Então lembre-se desses poucos princípios em termos de aplicação. Gostaria de encerrar com a palavra de oração. Antes de orar, só uma reflexão. Você pode ficar com os olhos fechados, mas eu não sei onde você está na sua jornada espiritual. Se você já confiou em Jesus Cristo como Salvador, você tem certeza da sua salvação, isso é maravilhoso. Mas talvez entre nós tenha alguém que não tem certeza. Se a morte chegar, não tem certeza do amanhã. Meus queridos, a melhor coisa que você pode fazer hoje é colocar sua fé em Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que derrotou o inimigo, que derrotou o pecado e venceu a morte na cruz. E ele hoje concede salvação para aquele que crê nele de todo o coração. Então, se você hoje está aqui e você não tem certeza, por favor, não saia desse lugar sem conversar com alguém, comigo, com o pastor Rony, com outro irmão da igreja. O nosso maior privilégio seria de levar você a uma certeza de fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas talvez você já é crente e você na sua jornada tem enfrentado batalhas, tem enfrentado dificuldades e você tem se esquecido da presença de Deus, assim como os israelitas. E você precisa erguer no seu coração um memorial, um altar, dizendo, Senhor, eu peço perdão pelo meu esquecimento, mas eu me lembro que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é digno da minha confiança. Eu gostaria de orar por vocês. Senhor Deus, eu confesso a minha fraqueza, eu sou pecador, Senhor, eu sou carente da Tua misericórdia, da Tua graça. E assim como os israelitas, ó Deus, na jornada de fé, quantas vezes eu não me esqueço de que o Senhor é um Deus presente, um Senhor que dá vitória, que já concedeu vitória por meio de Cristo. Quantas vezes, ó Deus, eu olho para os meus problemas e me esqueço do Senhor. Ó Deus, que neste momento, aqui, neste lugar, o Senhor dê olhos de fé a todos nós.
Que o Senhor possa remover as distrações, remover as coisas que nos impedem de te ver como o Senhor que é a nossa bandeira. E, ó Deus, eu peço por aqueles que não são salvos verdadeiramente, que precisam se arrepender dos seus pecados e confiar unicamente em Jesus para a salvação. Que neste dia, ó Deus, haja salvação aqui no nosso meio. E por aqueles, ó Deus, que ainda estão lutando para confiar plenamente no Senhor, ó Deus, conceda fé. E que o Senhor também nos fortaleça uns com os outros a encorajar, a suportar, a exortar, porque nós entendemos que assim como o ferro afia ferro, nós também afiamos um ao outro. Então use a tua igreja aqui nesse lugar, aqui em Eusébio, ó Deus, para que o teu nome seja conhecido, para que por nossa fé, por nossa jornada com o Senhor, outros também venham ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é por causa dele, o Senhor, a nossa bandeira, que nós oramos. Amém.